para falar sobre comportamento, pais, filhos, tudo. Maridos, Marido, mulheres, esposa, companheiros, companheiros, companheiras. companheiras. É, esse assunto é muito importante, né? Entra aí saindo um pouquinho do lado profissional, mas falar um pouquinho da nossa vida pessoal, Cabé. Sim, e conectando o que eu falei no final, né? Você cuida da casa e aí você chega melhor nos lugares. Eu, assim, falei, repito, meus dois filhos trouxeram um laboratório, né? Um aprendizado muito grande. E aí eu comecei a ver que eu tava usando algumas coisas e algumas pessoas começaram a falar pra mim. Pô, por que que você não vai pra essa área? Por que que você não ensina os pais? Né? E aí eu criei recentemente um e-book que chama Viva Mais Leve com Seus Filhos. Por quê? Porque eu percebo que às vezes, e antes de tudo já falar que minha casa não é perfeita, nada não é isso, mas é mais leve por conta da comunicação. Certo. Como eu me comunico, como eu combino meus filhos. Então, tem muita coisa legal que você pode aprender simples para poder melhorar muito como você se comunica dentro de casa. E aí tem um ganho maior com essa comunicação, né? Esse é o grande segredo. E você identifica isso, por exemplo, a pessoa, às vezes, é muito comum. Isso eu acredito que é o que mais bate na sua porta, assim, da galera pedindo ajuda. Eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho. E aí eu falo porque já acontece, até hoje acontece comigo. E aí eu não tenho tempo para minha filha, que é uma adolescente, mas ela já passou, foi criança, né? E aí, Cabé, eu não limitava algumas coisas, porque eu queria suprir a necessidade da Kimberly, eh, dando tudo que ela Sim. pedia, né. Aí você vê a criança tá lá, quer ficar no celular o tempo todo, "Pô, mas eu sou ausente, deixa eu ficar no celular, não tem problema". E aí, É um erro com o outro. um erro com o outro, aí você cara, eu passei muito no seu Instagram, e aí aquele erro mais comum, Cabé, o prometer e não cumprir. Isso é grave, E hein? aí quando você vê, você tá vendido pro seu próprio filho, né. É o poste mijando no cachorro. Criou um monstro. Cria um monstrinho em casa. Cara, e dá pra conciliar, né, Cabé? Mesmo tendo essa loucura, É essa a vida de todo rotina. mundo essa, né? É. Por exemplo, meus dois filhos foram criados, eu raramente tenho final de semana com os meus filhos. Raramente eu vou nas festas da escola, raramente eu vou nas apresentações, raramente eu vou nos campeonatos, porque o meu trabalho é final de semana. Meus cursos e treinamentos são final de semana. Só que eu falo sempre, tudo começa com uma conversa, tudo começa com planejamento, tudo começa com o que nós vamos fazer, quais os objetivos desse ano. Então, papai e a mamãe trabalham, ganha tua grana, o motivo disso, o que nós vamos fazer? Sim. Pra quê? Então eu entendo que meu pai tá fora, mas tem um objetivo. Eu entendo que minha mãe trabalha o dia inteiro, mas pra gente realizar isso, isso, isso. E tempo de qualidade quando tiver. Aí você chega em casa, fica no celular o tempo todo. Chega em casa, não pega teus filhos, teu marido, como eu falei, né? Agora há pouco. Não pega seu filho, seu marido, seu companheiro, não vai a um cinema, não vai fazer um passeio. Então é tempo com qualidade. Eu tenho muito menos tempo que pais normais, mas eu tenho mais tempo de qualidade. Então eu sento no chão, eu brinco de Nerf, eu assisto filme, eu vou ao cinema, eu faço comida com todo mundo junto na cozinha, pra aproveitar bem, Senta na mesa pra comer todo mundo junto, né? E né. sem telefone. Lá em casa, eu consigo almoçar e jantar com meus filhos durante a semana. Então eu Bacana. busco na escola, a gente almoça, eu volto pro escritório. Então, é um combinado, sentar na mesa os três, sem telefone, e curtir aquele momento. Então é tempo de qualidade. Não precisa ter muito tempo, precisa ter tempo de qualidade. Isso é importante. Saber. Essa é a grande sacada. Aí quando tem tempo, fica todo mundo pendurado, cada um no teu telefone, cada um trancado no teu próprio quarto. Aí não adianta. Não vai ter tempo mesmo.
É isso. Eu tenho esse grande problema em casa, cara. O mundo tá se acabando e a pessoinha tá lá o tempo todo no celular. Mas esse ano as coisas vão mudar. O Cabé chegou na minha vida, hein? Tudo é conversado. Eu falo lá em casa, por exemplo, eu comecei a perceber isso na época do que o Luan e a Lara começaram com aquelas batalhas pro banho. Vai tomar banho. Aí eu fiquei pensando, pô, eu vou ficar discutindo com uma criança de 4 anos? Não. Vai tomar banho, vou tomar... Não, o que eu fiz? Virei e falei, Luan, que hora você quer tomar banho? Até tal hora, você tem que tomar banho. Que hora você quer tomar? Olha que incrível. Ele vai ter uma sensação que ele tá escolhendo, não é? Sim. Mas eu pus um limite de hora. Então quem escolheu? Fui eu. Sim. Ó, até 9 horas tem que estar de banho tomado. Que horas você quer tomar banho? Às 8. O Luan é mais ardido, ele fala 8h30. Pra ficar próximo. Tá bom. Lara às 8. Tá bom. Então eles decidiram, não é? Então é muito mais fácil de eu cobrar. Sim. Ó, 8 horas, Lara, seu horário de tomar banho. Você combinou comigo. Você combinou comigo. Agora isso só funciona se, quando eu combino, eu cumpro. E tem pai que escuta. Ah, você fala combina um monte de coisa e não faz. Então começa aí. Então não precisa de grandes magias, mas Isso não só com o filho ou a filha, mas isso é até dentro do nosso relacionamento, companheiro, companheira. na criança você já tá ensinando isso, né? É. Por isso que tem um monte de adulto hoje em dia que não se compromete com nada. Combina e não cumpre. Por conta disso. E aquelas mães que não conseguem, Cabé? Cara, às vezes eu tenho um certo nervoso com a mãe, aquela criança tá destruindo tudo, não consegue controlar a criança, cara. Porque tudo tem um começo, né? Então começa de uma forma que o resultado é esse. Lembrando, e não é certo nem errado. Aquela criança, pra mim, não é certo, é o resultado que a mãe quer. O comportamento da criança é o espelho realmente da mãe ou do pai. E do né? que é falado, do que é combinado. Então deu o primeiro show. Vou dar um exemplo. Aí você tá lá e você vê isso, todo mundo vê isso o tempo todo. Você tá num parquinho, ou você tá no shopping, ou você tá num lugar, aí tem sempre uma criança fazendo um monte de coisa e uma mãe ou um Sim. pai por trás assim. Se você não parar, nós vamos embora. É. A criança não para e a mãe não vai embora. O que ela aprendeu? Nada. Minha mãe fala e não cumpre, então eu posso continuar. Então começa aí aos poucos. Por isso que eu falo. Cuida o que você vai prometer. Para cumprir. Então não promete coisas absurdas no começo que você não vai cumprir, que só piora. Então combine e cumpre. Olha, você não parou, você continua fazendo isso. E aí nós vamos embora. E passa a mão na criança e vai vai embora. embora. Cabé, é muito louco, porque Não é simples, mas é possível. hoje em dia essa geração Z, né? O termo geração Z. Eles é meio que destemidos perto da minha criação, da sua criação. Eu falo porque meu pai só olhava, ele não precisava falar. E aí, às vezes, eu me pergunto como eu, da geração X, e minha alma saía do corpo quando meu pai só olhava. Eu falava, é A agora. nossa alma. Nossa, cara. E hoje em dia eu fico vendo, tem que ficar falando, 1, 2, 10 vezes. Cara, isso me irrita profundamente. Ó, eu acho que também tem o lance do prometer e cumprir. Sim. Eles prometiam E cumprir. e cumpria. E uma outra coisa, o que pra mim o celular trouxe? Muita coisa boa, claro. Só que tem muitas crianças que têm um poder muito grande. Muito grande. Então, ó, primeiro, com o celular, ela não divide nada com ninguém. Então ela fala com quem ela quer. Ela assiste o que ela quer. Ela escuta a música que ela quer. Faz o que ela quer ali. Ela se torna uma individualista, né? Ela não precisa disputar espaço, ela não precisa disputar opinião, nada. Na rua, se você sai pra rua pra brincar com outras É crianças, outra pegada. você não joga o que você quer, você não fala o que você quer pra quem você quiser.
Se você vai reunir a galera pra assistir um filme, tem que ser um acordo de que todo mundo quer assistir junto. Sim, vai ter uma votação ali, né? E aí eles ficam virando, eles começam a virar dono de tudo. Aí eles pesquisam tudo, entendem tudo, sabem de tudo, num mundo onde tem um monte de coisa que não é verdade. Abé, E aí o que acontece? que eu já ouvi na vida mãe de tentar reprimir de uma forma que todo mundo sabe, né? As havaianas de pau. Na minha época falava as havaianas de pau, cara, e tô viva. Hoje em dia tem um lance da psicologia. Tem pessoas que conseguiu criar os filhos e cria muito bem sem pôr a mão. Mas eu já ouvi criança falar, eu vou te denunciar para todo mundo sabe qual que é o órgão. X. Eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Se você me bater, cara... Eu sou um adepto a... Você fala sobre isso. Eu sou um adepto. Eu nunca dei um tapa nos meus filhos. Não fui uma criança que apanhei, que levei surras, mas apanhei. Mas eu nunca dei um tapa nos meus filhos. Só defendo isso. Por quê? Porque eu acho que dá mais trabalho sem bater. É muito mais fácil você dar uma chinelada. do que você sentar, conversar, combinar, cumprir. Dá muito mais trabalho. Tanto que eu brinco assim, quando a pessoa fala, eu acho fácil, não tenho trabalho nenhum educar. Pô, não tem trabalho nenhum. Educar é difícil pra caramba. Muito. Dá muito trabalho. E tem pais que acham que educação vem da escola. Eu falo que é de dentro de casa, e aí né? o que acontece? Pra não ter trabalho, deixa assim mesmo ou dá uma chinelada. Mas por que eu sou contra? Porque, quer ver? O meu jeito de pensar eu acabo criando um medo nos meus filhos, um medo de apanhar de mim. Então olha que louco isso. Se eles puderem fazer algo lá na frente e eu não tiver presente ou não ficar sabendo, se o medo é só de mim, de apanhar do pai, se não aprendeu a lidar com consequências, se não aprendeu a cumprir combinado com o todo, e é um medo exclusivo meu, então se meu pai vai trabalhar final de semana e eu vou pra uma festa, vou voltar da festa, meu pai não vai estar em casa, porque ele tá trabalhando. Então, se eu fizer nesse lugar, é longe da minha casa, e ele não ficar sabendo, logo eu não vou ser punida, porque eu só sou punida por ele. Quando eu ensino a consequências, quando eu ensino a combinar e cumprir, aí eu ensino algo pro todo. Com o amigo, com o irmão, com a avó, comigo. Se não tiver medo de mim, uma hora eu não vou estar, e aí beleza. E apanhar é bom. Porque, assim, eu brinco assim, você leva uma surra, apanha lá, você vai jogar futebol todo doído, mas vai. E aquele que tem um combinado assim, eu não vou te dar um tapa, mas você vai ficar 15 dias casa de castigo e não vai brincar. Isso dói. Isso dói. E qual é, vamos fazer uma relação, qual é a punição pra quem comete crime? Ficar preso. Que dói. Que privar da sua liberdade, de falar com os amigos, de brincar, né? Celular. Né? Fica sem celular uma semana. Tem que tocar na ferida, né? Tira o celular uma semana. Você dá uns tapas e deixa o telefone. Tudo bem. Ai, tô meio doído, levei uns tapas da minha mãe hoje, mas tô aqui, ó. E aquele que tira o celular, mas deixa o videogame ou vice-versa? Funciona, né? Por isso que eu falo, tem jeitos de se comunicar. No e-book eu falo muito isso, pra você aprender a se conectar. Os jovens têm um jeito diferente. Por exemplo, acabei de ter uma experiência aqui. Fui ao banheiro. Aqui é uma galera mais nova. Sim. Então o som ambiente é conectado com o mundo deles. Sim. Não é conectado, olha que louco, não é conectado com o mundo dos diretores, Não. é conectado com o mundo de quem tá aqui. Exato. Então se eu não me conectar, que aí já é PNL, estabelecer rapport. Se eu não me conectar com o mundo deles, eu não vou extrair deles o melhor. Exato. Então se fosse um ambiente 100% formal, porque a diretoria quer, com música assim, Não ia né? ter essa galera sentada. Essa galera aí. não tá produzindo, porque eles não produzindo. estão se sentindo parte do À ambiente. vontade, é. Então eu ensino. Como que eu me comunico dentro do ambiente, do mundo deles? Que gírias que eles usam? Que palavras que eles usam? Então o tema desse assunto no e-book chama Desça ao nível dos seus filhos. O que isso significa?
estabelecer uma conexão com o jeito de agir, pensar, se comunicar, para se tornar semelhante. E aí eu tenho uma melhor comunicação. Mas e quando eu vou falar por mim? Vai. E Cabé, se lembra de sempre. Não tô falando que é fácil, mas é um caminho, é um isso. começo. Por exemplo, tem determinados sons. A minha filha é adolescente, cara. Alguns gêneros musicais sei que bem. não. Cara, dói meu ouvido. Como que eu faço isso? Como que eu Eu sei bem. pratico isso, Cabé? Mas tem que deixar um dia ouvir? Combinados. É o mundo Não, deles. Não eu pode, eles prefiro não. falar, bota no fone, filha. Então, tem horas que sim, mas nós vamos almoçar, nós vamos, né? Agora não é hora. Porque é o seguinte, a gente tem que entender o outro lado, eles estão conectados com o mundo lá fora. Então, se eu ensino meu filho não usar celular, não deixo mexer, não deixo escutar, quando ele vai lá pra fora, tem o outro lado. Ele tá totalmente desconectado do mundo que ele vive, a escola que ele estuda, os amigos. Então tem esse equilíbrio. Eu não posso criar uma pessoa isolada do mundo. Eu Boa. jogo ele num ninho lá de cobra, ele é engolido lá na rua. Exato. Você Agora, é o tocou. equilíbrio, conhecer os amigos. Minha casa é o ponto de encontro. Por quê? Eu quero dentro da minha casa, eu quero olhar no olho, eu quero conhecer, eu quero saber com quem Saber. ando, olhar no olho a hora que chega. O lance da prisão. O Qual papo, momento, né? Ali Acha que. com os amigos. E aí ali eu conheço com quem meus filhos estão andando. E a gente. Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio pra também não Às criar vezes eu uns deixo ela. ETs que vão lá pro mundo lá fora e. Às vezes eu acabo ouvindo o que ela gosta no carro. Sim, eu Boto também. lá, ela fala, bota aí. Ela gosta da playlist da empresa e tal. Bota lá, e aí eu vou. Aquilo meio que. Eu vou entrando em órbita, mas faz Eu parte do game. Eu né? entro no carro, a Lara já conecta no Bluetooth, põe a playlist dela. Aí o que eu comecei a fazer? Pô, agora é uma música do Luan. Tem que viver em sociedade, você não tá no carro sozinho. Seu irmão, aí o Luan põe uma música, ela põe outra, aí eu ponho uma. Aí a gente brinca, uma escolha de cada. Eu tô dirigindo, eu falo, põe essa música aí na fila. E aí vai aprendendo também, porque, meu, não tem coisa mais chata do que você chegar num ambiente e ter aquela pessoa que. Não dá pra tirar essa música, não. Não, essa música é a música que tem pessoas aqui que escutam. Caraca, verdade. Por quê? Porque não aprendeu a viver com pessoas. Respeitar. Agora eu vou escutar sertanejo, porque o meu amigo tá no churrasco, a festa é dele, ele vai pôr pagode. Eu não vou, só vai tocar pagode. Porra, flexibilidade é essa? Zero? E acontece muito, né, Cabé? Ah, não, aquele cara lá é chato pra caramba, só escuta tal coisa. Sim. É por isso que Agora, tem que ouvir de tudo e eu não apreciar quero ir no tudo. show sertanejo. Beleza, é uma coisa. Agora eu não vou no churrasco do meu amigo porque vai ter uma banda de pagode e eu não suporto. Sim, você vai deixar de socializar e por conta disso, então você flexibiliza. E é isso que tem que ensinar para as crianças. Ó, agora é hora de flexibilidade. E ensina isso. Quem controla, muito diferente do que todo mundo pensa. Quem controla o sistema é o ser mais flexível. Um fato. Porque ele se encaixa em tudo. O rígido, não. Eu brinco assim, o cara só abastece naquele posto. Aí ele sai domingo pra viajar, o posto tá fechado. Nossa, Ele não sai? o cara quer morrer. Ele fica Eu vou puto. pra outra rua, abasteço no outro posto e vou É passear. Então tem que ser flexível. Eu ensinar os filhos a ser flexível. Tem hora. Aconteceu um fato que acontece com todo mundo, né? A escola do Luan, aí tem tem crianças que conversam mais, tem crianças que são mais agressivas, tudo. Aí uma vez eu tô lá, peguei o Luan na escola, e aí ele passou uma criança na rua, né? Aí ele falou pra mim assim, aquela ali é a que bate na gente. Aí eu olhei pra ele e falei assim, aquela ali tem nome? O nome dela não é aquela que bate. Tem um nome. E outra, você tem duas opções. Ou se aproximar pra ajudar a entender, porque com certeza ela deve estar passando algo. Sim. Ou você tem também a opção de não se aproximar, não brincar e não ficar no mesmo ambiente. Isso. Você deu 2 caminhos para ele. Entendeu? Ou seja, porque provavelmente, cara, ela tá passando por algum problema. E ela tá aprendendo a reagir assim. Mas ela tem nome. Né?
Então já começa ali criar um significado do comportamento dela e já começa tratar a pessoa desse jeito, aí já começa a receber mal porque ela já tem essa fama. Então, flexibilidade, ou eu chego pra ajudar, ou eu me afasto. Então, aprender a conviver com as pessoas são diferentes. E como que é pra você, Cabé? Você é um mentor, cara. Seus filhos são treinados na mesma proporção que você? Olha, tem coisas que Não te pega de calça curta, não? pega. Por exemplo, logo, uma das coisas que eu faço, né, é o firewalk, né, o caminhar em brasas. E aí, meus filhos frequentam isso há muito tempo. Aí, um tempo atrás, eles eram menorzinhos, acho que o Luan nem tinha nascido. A Lara veio me pedir algo. Falei, Lara, impossível. Ela virou pra mim e falou assim: você ensina as pessoas que o impossível não existe. Toma. Entendeu? Então, que o impossível é apenas uma palavra do dicionário. E aí, qual foi a Entendeu? sua Não, reação? aí é Tomou um engraçado. tapa na cara com luva de pelica, luva de né? pelica. Aí você. Porque é o que eu falei no começo. Você ensina, Nós somos. você imagina um toquinho. Você ensina as pessoas de que o impossível não existe. E aí Isso. você fala, e Então, mas. agora? O que eu falo, criança? Aí, claro, aí eu falo, não, você tem razão. Aí, o que é o legal? E é isso que as pessoas têm que aprender. Em vez de dar essa resposta, explicar o motivo pelo qual aquilo não dá pra ser feito. É, E aí, o que ela fez? O que ela fez eu fazer com essa resposta? Eu parar o que eu tô fazendo e explicar pra ela aprender. Ó, não dá por conta disso. Se diz. Ah, entendi. Para não ficar, não dá, não vou. Ah, por que não? Por que não? não tem um Então significado. tem que ter um motivo pra aprender também, que tem coisas que dependem de outras, que isso é assim. E aqueles pais que discutem com o filho na mesma proporção de amizade? Cabe isso é errado ou é certo? Discussão, pra mim, depende. Coisa saudável, um bate-papo, tá na moda agora, né? Política. É. Minha filha de 17 anos é envolvida. Eu nunca fui envolvido. Não sou até hoje. Com Ela é 17 envolvida anos, com então, política. sabe, lê, estuda. Então, bate-papo, divergência de opinião. Isso é uma coisa. Agora, discussão de ofensa, de ficar brigando como se fosse amigo de escola, não. Péssimo, né? Eu tenho uma frase que eu falo. Amar não é passar a mão na cabeça. As pessoas confundem isso. Eu brinco do patada de galinha não mata pintinho. Então, eu acho que tem o limite. E tem hora que elas têm que. E é pro bem delas, emocional. Que tem uma pessoa que controla, que organiza, que passa segurança. Quer ver um erro grande dos pais? Discutir na frente dos filhos. Um quer, o outro não quer. Dentro da cabecinha da criança, ela pensa assim, cara, eu vivo numa casa muito instável, muito insegura. Por que é insegura? Porque meu pai pensa de um jeito, minha mãe pensa de outro, e eles brigam por causa disso. Então eu não sei se eu sigo a linha do meu pai Ou da se eu minha sigo. mãe. Então, a dica que eu dou pros pais. Se um deixou algo que você não concorda, deixa. Depois, aquele dia, aquela hora, à noite, aquela hora você falou isso, eu não concordo por causa de. Em off, entre vocês. Pra não gerar na criança essa instabilidade, essa insegurança. Que aí começa assim. Eu falo com a minha mãe, pra minha mãe falar com meu pai. Porque minha mãe convence meu pai. Porque se eu falar direto com meu pai, ele não vai deixar, mas minha mãe deixa. Então, pra criar um ambiente que os dois pensam, né, parecido, porque educar é isso. Cada um tem o seu jeito. Mas, principalmente, deixar pro em particular. Particular. Para não discutir na frente, não ir contra na frente. Que gera essa insegurança. A criança fica confusa. Casa maluca. Meu pai deixa, depois minha mãe vem, briga, não deixa, ou ao contrário. Sempre. Influencia até E mesmo. outra coisa importante. Em público elogie e cobre em particular. Tem isso para companheiros, marido, filhos. Se tá todo mundo junto, todo mundo perto, são elogios. Se tem que cobrar algo,
é sozinho. Por quê? Tem pessoas que têm o hábito de descredibilizar na frente dos outros. Olha lá, por que você não é assim, ó, igual o seu amigo aí que acabou de entrar na faculdade? Por que você não se arruma pra ir na festa? Ó, fulana tá indo arrumado, você vai com esse trapo? Na frente dos outros, não. Depois você fala, olha, aquele dia você saiu com a tua amiga, ou você fez isso, eu não achei legal, tudo. No particular. Na frente das pessoas, é só pra elogiar. Eu não tô falando pra elogiar não precisando ser elogiado. É isso. A pessoa fez algo que você não gosta, você não vai falar, ai, que bonito. Não, não é isso. Deixa bem claro isso. Elogiar se tiver que ser elogiado. Se tiver que cobrar, espera pro particular. Cara, Cabel, eu já ouvi e vi coisa do Arco da Velha com criança, cara, que assim é surreal. Eu vejo cada uma, e eu me meto, né? Eu tenho muita história porque eu me meto na rua. Você me contou aquela do aeroporto, foi sensacional, né? Contou pra todos nós aqui. Em várias. Eu tenho umas coisas que eu trago, de novo, trago pra consciência, às vezes, do pai. Porque não tem consciência, ele não é culpado, ele só não tem consciência. O pai. O pai ou a mãe, que tá fazendo algo que pode prejudicar. Por exemplo, a história que eu tava no... Essa é outra de aeroporto, eu tenho bastante de aeroporto. A mãe comprou, e a gente faz isso, né, quando tem filho pequeno. Comprou uma revistinha dessas com canetinha. Pra colorir. Pra ficar ali, passando tempo, pintando. E aí a menina tava pintando e a mãe criticando. Ah, isso não é dessa cor, isso não sei o quê. Não. Eu levantei... O sol é amarelo, né? E o sol tava azul. O que a criança tá fazendo ali? Ela tá expondo a criatividade dela. Certo? Certo. Ela tá lá, sendo criativa, pintando, Sim. se divertindo. E a mãe, lenhando, não é isso, não é dessa cor. Mas né? Pinta dentro da linha. Eu levantei, fui lá e falei pra mãe assim, ó, vai lá na banca e compra 2 revistas. Pinta você a Uma pra sua. senhora, uma pra ela. E aí a senhora pinta da senhora do seu jeito e ela pinta dela do jeito dela. Porque aí sabe o que acontece depois? Começa a minar tanta criatividade e pra não ser criticado, inconscientemente a criança toma uma decisão. Não vou mais fazer. Sim. Não vou mais falar. Não vou mais pedir. Ó que louco. Você cresce escutando. Não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos. Não é? É isso. Toma cuidado com o homem do saco, toma cuidado. Isso, beleza. Aí você cria teu filho assim. Papão. Aí, olha que louco. Aí você criou seu filho assim. Aí seu filho tem 4, 5 anos. Você entra no elevador, seu filho. Aí o Cabé entra junto. Aí eu, Cabé, bom dia, bonitão. Ô, lindinha, bom dia, princesa. Aí a criança foi educada. Não falem com estranhos. Aí a criança baixa a cabeça. Aí o pai que criou ela assim fala, não, ele é tímido. Eu respondo, não é que ele é tímido, é que ele não me conhece. E aí a mensagem subliminar vai. O que eu quero dizer pro pai? E você ensinou ele a não conversar e cumprimentar estranhos na rua. Então, eu não tô falando pra criar uma criança... Os meus são, né? O Lua tem 11. O Lua com 7 anos pegava um avião em Guarulhos e ia pro Rio. E a mãe pegava ele no Rio. Com 8 anos. Então, meus foram criados assim. Então, foi com a menina lá da companhia aérea. Tchau ali na entrada da porta mesmo. Entendeu? Então, e aí se eu já quero... Tá acostumado já tá acostumado. A falar com pessoas. A Lara viaja sozinha já há muito tempo, por causa do namorado, mora no Rio. Então, o que eu tô falando? Você não precisa criar seu filho indo com todo mundo falando, mas criar explicando isso. Não é que não pode conversar com estranho, não é isso. Explicar o que é. Você não pode entrar num carro, você tem que ser gentil com as pessoas. Tanto que tem uma passagem, a Lara estudava numa escola e uma mãe, uma vez da escola, falou assim, ele estava no primeiro ano, aí a mãe, e isso eu acho legal, a mãe falou assim, eu não tô preocupado com as notas que ele tá tirando, eu tô preocupado se quando eu deixo ele na escola, se ele cumprimenta o porteiro, se ele segura uma porta pra alguém que tá vindo atrás. Eu não tô muito preocupado se ele tirou A ou B ainda. Tá na primeira série. Eu tô preocupado se ele tá aprendendo a
conviver com as pessoas, ser educado, ser gentil, tratar bem as pessoas. Então, eu penso muito isso, a formação do ser humano. Mas aí essa educação vem de berço, né? Vem de casa, É, tem que saber se está praticando na sociedade. É exato. uma grande diferença, né? Não Que eu falo. cobrar o professor ou a professora da educação do seu Isso. filho. Eu É. falo isso o tempo todo. É, mas eu conversei com uma diretora de uma escola outro dia, ela falou: a gente já largou mão disso. A gente já faz mesmo na escola. Não adianta. Errado, mas é Não errado, adianta, não Cabé. adianta. Os pais não adianta. Ela falou: eu não tô mais preocupada se que o pai e a mãe não tá educando em casa. Ela falou pra mim: não adianta. Não vou me prender a isso. Ela falou: isso já faz parte do jogo. Meu Deus. Um erro, né? Porque a escola foi feita para aprender É. outras coisas, né? Não a sua Aí, educação. mas aí que tá, dentro de casa fica trancado. E eu não sou contra, não, tá? Fica trancado no videogame e no celular. Na escola tem que ir pro pátio. Aí na escola vai pro pátio brincar no intervalo, parece Isso. um louco. Porque não sai, nunca sai. Ou fica lá no canto, parecendo um bicho, Aí né? lá Acuado. não sabe conviver, não sabe perder, não sabe jogar. E a escola tem que ir dando um polimento nisso aí. Por quê? Porque em casa não acontece. Aí tudo bem, faz parte. Tudo errado. Agora precisa aprender a viver, porque depois vai trabalhar em sociedade. Depois vai trabalhar com frustração. Vai Exatamente. chegar numa empresa que ele não escolhe a música. Vai chegar numa empresa que ele não escolhe a roupa. E você acredita que existem crianças ou adolescente tímido, retraído? Existe mesmo? Ou é a educação? Por exemplo, temos Não, pais existe. extremamente comunicativos, fala, Existe. gosta de reunir pessoas tal, e aí você vê que o filho é o oposto. Porém, o primeiro ou o mais novo é igual aos pais. O que, que você fala sobre essa diversidade Tem uma, dentro do ambiente de. tem uma frase, quando você falou agora também não lembrou, eu também não lembro agora. Mas há mais dos seus pais em você do que você supunha. Ou você é exatamente igual ou exatamente oposto. É água e vinho, Então, ou você literalmente, vai né? ser tímido se seu pai tem um comportamento assim, ou você vai ser muito extrovertido. Então, ou você vai guardar dinheiro muito porque seus pais guardavam, ou você vai ser um gastão. Sim. Mas o que eu acredito? Eu acredito que existe criança tímida, porém eu acredito que ela não nasceu tímida. Essa que é a parada. Ela foi criada É o que você tá falando. Eu acho que desde o às vezes o início. ambiente de o egoísmo, porque uma criança que passa o tempo realmente no telefone, passa o tempo no videogame, tudo é voltado para ela, maior parte quando não se tem um caminho, né, passar para o seu filho, de se tornar egoísta, de se tornar retraído. Dono de tudo. É Mas péssimo. assim, eu acredito. E aí tem que levar terapia, psicólogo, pra entender e lidar com isso. E aí Mas, você tenta pôr o cara na sociedade, o cara fica lá. sim, É péssimo. tudo isso é aprendido. Você aprende a ser extrovertido, assim como você aprende a ser tímido. Volto a dizer, senão seria muito assim, injusto. Sim. Ó, você perguntou lá na outra entrevista, eu vou falar uma pessoa. Ela vai assistir o podcast, trabalha comigo. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela era introspectiva, muito assim da área humanas, tudo introspectiva, falava de vendas, arrepiava. Hoje, vendedora da região, grava vídeos e vídeos, faz live, Que bacana. buscou autoconhecimento, buscou aprender e começou a fazer. E hoje tá aí. Se você assiste um vídeo dela, você jamais falaria que há 2 anos atrás. Posso te dizer, nem foto no WhatsApp ela tinha. Meu Deus. Ah, não, pra que eu vou pôr uma foto minha no WhatsApp? E hoje tá aí. Fazendo live, fazendo podcast, fazendo tudo sozinha, não é? Começou comigo. Vamos lá, a gente faz a live junto, vamos lá. Hoje é uma ótima vendedora, ótima comunicadora. Hoje ela faz algo que ela nunca achou que era imaginar. Ela já dá curso de um dia inteiro, Mas ela sozinha. ela Desenvolveu. desenvolveu, ela pediu ajuda pra você, Cabé? Desenvolveu, sim. Em Como que que eu momento faço? eu começo a perceber que o meu filho precisa de ajuda, ou eu, ou o meu marido, ou a minha esposa,
precisa de uma ajuda profissional? Olha, eu acho que todos merecem já ter essa ajuda antes de precisar, né? Não, mas em qual momento eu Mas devo ter o start? olha, aconteceu algo comigo uns tempos atrás. É só você ver os resultados de amigos. Os sinais se mostram, né, o tempo Quantos todo. amigos você tem? Ah, Como que estão as notas do seu filho na escola? Como está o interesse pela vida extra telefone? Quando você percebe que isso tá começando a gerar problemas, vai na escola. Não tem uma. Estourou aí agora um Reels aí, que a diretora ou a coordenadora manda uma mensagem pro celular do pai. E aí a mãe responde: aqui é a mulher dele, não sei o quê. E ela responde: eu sou a diretora da escola dos seus filhos, do seu filho, já mandei diversos recados na agenda. Então, ao invés de você ficar fuçando no celular do seu marido, olha mais a agenda do teu filho. nossa, Então, uma vai na realidade. escola, marca uma reunião. Ah, nunca me chamaram. Marca. O ano passado eu marquei na escola dos dois. Marca, vai lá, como que ele tá como ser humano, como que ele tá com os amigos. Pergunta pra ele, dos amigos. Começou a perceber, e adulto também. Começou a perceber que não tem amigo. Começou a perceber que fica muito trancado dentro do quarto, com um fone de ouvido, sem socializar dentro de casa, tem algo acontecendo. E referente ao que nós estávamos falando, da minha criação, você concorda de que o medo e o respeito andam lado a lado ou é um erro? Não, concordo. Tem que Concordo. ter esse Eu equilíbrio? concordo, sim, eu concordo. O medo, você pode. O medo, ele anda junto ali, às vezes, com respeito. Por exemplo, eu tenho medo. Eu tenho medo de não ter dinheiro pra pagar minhas coisas. Vai, vamos supor. E aí isso gera. Porque o medo é uma ausência de preparo. Então, pra eu não ter mais medo, eu preciso me preparar mais pra conseguir realizar aquelas coisas, e aí sim eu não vou ter medo, porque eu tô tão bem preparado e faço tão bem minhas coisas, Sim. e vai entrar o dinheiro e eu vou conseguir pagar. Agora, o que me preocupa, sim, é aquela história do bater. Achar que está ensinando respeito batendo. Na verdade, está ensinando a ter medo de uma pessoa específica, que é o pai ou a mãe. Então tem que tomar cuidado. Porque às vezes você pode criar uma criança que vai aprender a violência e não o respeito. Porque você vai sair batendo nos outros na rua, você não tá respeitando os outros. E pode ser o caso, por exemplo, dessa menina da escola, Mas isso não é um caráter? que é desenvolvido. Você nasce numa casa e aí entra a fase dos porquês. Do 0 aos 7 anos, a criança vai formar o sistema dela de crença. Por que a fase do porquê é tão importante? E tem pais que não aguentam essa fase. Quando ela pergunta por que isso é isso, você responde, a criança fala assim: eu vou acreditar nisso também. Então é mais uma coisa que eu vou acreditar. Né? E aí Então você a vai fase dos porquês está alimentando. formando o sistema de crenças e formando o sistema caráter, formando valores. Então, por isso tem que responder, por E isso que tem que até os conversar. 7 anos, né? Agora, falar que esse aí nasceu mau caráter. Não, esse aí aprendeu a ser mau caráter. É uma brincadeira boba. A família tem o hábito de chamar bobeira, hein? O que eu vou falar. Olha, bobeira, mas olha a importância, como é sério. Nasce lá, é o pilantra. O pilantrinha. Aí começa a chamar de pilantra. Aí a criança começa a conhecer o que é ser pilantra. Como de tanto ser chamado de pilantra, cria quase que uma identidade. Sim. E eu começo a me comportar Igual pra fazer juiz o nome que o me nome deram. que me deram. Gordo, pilantra, mulherengo. E o mentiroso? Como lidar com mentiras, Cabé? Precisa entender o porquê. Por que que tem criança, às vezes, que mente? Tem. E aí esconde. Você viu o que fez? Não foi eu. Sim, Lidar com isso. tem. Tem que ter uma punição, não tem que ter uma punição. Eu tenho. Porque você mostra pro carinha ou pra garotinha que tá errado isso aqui. E você viu que aquilo aconteceu.
E aí você tá, eu não sei se é o medo ou o que que é, como lidar com por exemplo, isso? tem várias Pra coisas. não se tornar Tem várias o coisas. Tem crianças que mentiroso, mentem pra ser Pinóquio. aceito. Para ser aceito. Uma criação tão rígida e tão crítica, então eu vou mentir pra ninguém encher meu saco. Tá bem na escola? Tô. Porque é uma coisa tão que você tem que ser, que você tem que tirar, que você tem que estar sempre na nota tal, né? Aí vai mal numa prova, mente. Por quê? Aí pelo menos eu não tenho encheção de saco e sou mais aceito. Então, tudo é na ponta do dedo. Mas você acha que é Tem um coisas erro? que faz parte. Mas você acha que Tem é um criança que erro, fala, pai? eu fiz 5 gols no jogo. Fez 2, mas tá. Sabe? Tem coisa que é mesmo faz para ser aceito ou para como algumas pessoas para poder valorizar o passe, falar. Agora, tem que acompanhar se isso não tá virando um comportamento, né, repetitivo, que aí vai ajudar na formação de um caráter duvidoso, né? Mas até que ponto eu, como mãe, devo começar a... Porque eu sei que eu depositar expectativas extraordinárias em cima dos nossos filhos é uma frustração interna. Nem todo mundo tem esse discernimento, né? O que eu não consegui ser, eu quero que o meu filho seja. Ou que você passou, você quer que ele não passe. Aí você passou fome, não quero que entope de passe. comida. Você não ganhou presente, entope de presente. Até que ponto eu devo pôr o peso e a medida? Porque eu não acredito que seja um erro um pai ou uma mãe depositar as melhores expectativas em cima do filho. Não. Melhores expectativas. Sem nome para as expectativas. Que você seja um bom profissional feliz, não que você seja um médico. Uma grande diferença. Impor qual a profissão que seu filho quer. A expectativa dos meus filhos serem bons profissionais e felizes, eu tenho. Agora, a expectativa do Luan ser engenheiro da empresa tal é outra coisa. A expectativa que a Lara seja uma boa profissional e feliz é uma coisa. Que ela seja médica, cirurgiã plástica é outra coisa. Essa é a diferença. Sabe qual é o lema lá em casa? Vocês só não podem ser infeliz. Profissão, pra mim não importa. Você não pode chegar aqui em casa falando que você faz isso e é infeliz. Então, a profissão que você quiser, desde que você seja feliz com o que você faz. E tá tudo bem se começar numa coisa e achar que isso não é legal. Vou mudar pra outra. O Luan acabou de sair do grandes, não é? Mas é um bom jogador de futebol. Virou pra mim agora e falou, eu quero parar e agora eu quero jogar basquete. Quanto tempo ele ficou no futebol? 6 anos. Não é um pinga-pinga. O futebol Então agora ele quer ir conhecer o basquete por influência de algumas pessoas. E ele tem quantos anos? 11. Falei, beleza. Sabe o que ele falou pra mim? Olha que incrível. Mas você vai ficar chateado? Eu falei, de jeito nenhum. Por mim, você pode fazer o que você quiser. Vai que eu falo, vou. Aí ele fala, tá bom, então eu vou ficar no futebol. Vou ficar lá num lugar triste por você. Eu já tô ensinando ele a dizer sim pros outros e não pra ele. Não, pode fazer o que você quiser. Eu peguei um pai, em agosto, veio conversar comigo que o filho dele não tava bem. Aí ele me chamou, tava numa mentoria, ele me chamou, queria conversar com você e tudo. Ele falou assim, meu filho faz balé e eu contratei um mentor ou uma mentora, não lembro. E a situação, né, em casa tem esse lance do meu filho fazer balé, piriri, pororó. O mentor falou pra eu tirar ele do balé. Ele começou a ir mal na escola, ele começou a ficar mal em casa, tudo, e aí eu voltei ele pro balé. Só que ele tá muito distante de mim. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, como eu quero que você me ajude? Eu falei, então, tá. Falei pra ele, o que você vai fazer? Primeira pergunta que eu fiz pra ele. Quantas vezes você foi assistir ele no ensaio de balé? Nenhuma. Quantas vezes eu, Cabé, já assisti a Lara no vôlei, a Lara no tecido acrobático que ela fazia, o Luan no futebol? Milhares de vezes. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai levar ele no balé um dia e vai ficar lá assistindo. Como as mães fazem, como os pais fazem. Depois, você vai sair com ele do ensaio do balé e vai com ele num lugar que ele gosta. Uma lanchonete que ele gosta, sei lá. Aí vai sentar com ele
e vai elogiar. E aí você pode finalizar a conversa olhando pra ele e falando assim, o papai te ama e o papai vai te apoiar em tudo que te faz ser feliz na vida, pra sempre. Então, você pode contar comigo, que eu vou estar sempre do teu lado, fazendo o que você gosta de fazer. Acabou, me mandou uma mensagem, tá tudo maravilhoso, se conectou com o filho, porque ele tomou a atitude de tirar, baseado numa escolha. O filho se afastou, porque achou que ele não... E é isso. A conexão é muito importante. Claro, eu me conecto com ele. E aí, eu posso usar isso pra ajudar a melhorar em muitas coisas e sair de outras. Porque eu confio no meu pai, eu escuto meu pai, eu escuto minha mãe. Agora, se eu só critico, se eu só resmungo, se eu só dou dura... Tem um tema no e-book que eu falo: pais, escolham as suas batalhas. Não precisa entrar em qualquer guerra com a criança. Escolhe. Porque você vai entrar em qualquer guerra, vira balela, tudo discute, tudo briga, tudo fala não. Aí começa... Escolhe, quando entrar numa batalha, escolhe uma pra entrar que vale a pena. Agora, a criança põe uma calça em vez de bermuda, vira uma briga. Que tá indo num lugar que não é pra ir de calça, que não sei o quê, já falei. Pô, você vai de chinelo? Né? Aí tudo vira briga, tudo vira discussão. Pô, escolhe a batalha que vale a pena. Dá um exemplo aqui de como convencer o seu filho. Um exemplo. Ele tem que ir para o compromisso com a calça. Mas ele quer ir com a bermuda e o chinelo. Por que que ele tem que ir com a calça? Tá. A sociedade falou que ele tem que estar de calça? Não, né? Mas Vai lá. aí nós estamos falando de um ambiente. Tô dando um exemplo. Eu vou entrar num ambiente que não comporta eu levar o meu filho de chinelo. É isso. Simples. Não quero a sociedade apontando, ih, maloqueiro, Sim, é esse termo que o povo usa. É uma conversa de explicar o motivo pelo qual nesse ambiente, como vão ter outros ambientes na vida, e você pode usar o reverso. Pô, filho, já imaginou chegando de calça, camisa na praia? Né? Um ambiente onde todo mundo tá. Então, esse ambiente onde a gente vai, por conta disso, disso, a gente precisa ir de calça. Entendi. Né? Agora, e tem uma outra ideia. Você pode fazer aquilo que eu falei da outra vez, que é fazer com que ele ache que ele escolhe. Sim, você quer ir de calça ou de bermuda? Pega 3 calças. Não tem que ir de calça. Pega 3 calças. Filhão, mas eu você quero quer ir ir de com bermuda, essa pai. com essa. Não, mas aí a gente vai conversar, explicar esse ambiente, precisa de... Nananana. Agora, ambiente... quando eu quero já falar qual tipo de roupa ele deve ir... Porque é o seguinte, filho, tem ambientes que não somos nós que mandamos. Tem ambiente que não é a gente que decide. Tá fora da nossa mão. E como a gente vai nesse ambiente, você não quer ir, você quer ir e tal, a gente tem que ir, vai todo mundo. Então, nesse ambiente, não sou eu que decido. E tem lugares que vai ser assim na vida. Tá? Tem empresas que você não pode entrar de chinelo, tem empresas que pode. Então, tem coisas na vida que não somos nós que vamos escolher. Eu não posso dirigir de chinelo. Não é querer ou não querer, é não poder. É isso. Certo? Cabé, me fala aqui sobre o seu e-book, como que eu consigo, o que tem de bom lá, vai ajudar de A a Z, como os pais devem se comportar, como que eu vou trilhar um caminho diferente com meus filhos, me fala um pouquinho. Bom, o e-book foi criado com uma linguagem simples, justamente para as pessoas que nunca ouviram falar da PNL, então eu transformei numa linguagem bem simples. O e-book tá muito show. E para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast, ao adquirir o e-book, eu dou 1 hora de consultoria. Então a pessoa compra o e-book, lê o e-book, aí ela vai ter algumas dúvidas. E aí eu atendo essa pessoa durante 1 hora. Certo. Só pra gente esclarecer algumas coisas, ajudar. Então o e-book chama Viva Mais Leve com Seus Filhos. Então tá muito show, bem simples. E aí você vai colocando em prática no dia a dia. Então são ferramentas de comunicação para poder atingir melhor essa conexão, ser mais assertível e com tudo isso aumentar esse amor, né, que existe dentro de casa, com os filhos, resgatar algumas coisas que estão aí perdidas ao longo
da vida, que é normal na vida de todo mundo. Eu passei por isso. E aí fui aprendendo, fui melhorando. Eu também aprendi a ser pai, eu não nasci pai. Sim. Então eu costumo dizer para os pais, a pessoa tem um filho de 6 anos. Eu falo pra Lara, que tem 17, você é filha há 17 e eu sou pai há 17. O cara que tem uma mulher, um homem que tem um filho de 6, ele só é pai há 6 anos. Sim. Então ele tem o mesmo tempo de vida da criança. Eu comecei a ser pai quando você nasceu, então nós temos a mesma maturidade de pai e filho. Eu não sabia criar criança quando eu tive você. Por isso que o segundo filho, normalmente... Já Por vai quê? numa outra Porque batida. eu já tenho uma experiência, eu já tive testes. Isso funcionou, isso não funcionou. Então eu vou testando vários caminhos. Então por isso que é diferente. Por isso Eu o já termo, aprendi. né? Marinheiro de primeira viagem. Exato. Então é isso, facilita e ajuda a você que quer se comunicar melhor para atingir os E objetivos. onde a galera compra, preço acessível, não precisa falar preço aqui, mas o valor acessível, Muito população acessível. consegue. Muito. Porque, às vezes, Cabé, é muito ruim. Eu falo sempre aqui, falando de vida financeira. A realidade, às vezes, as galeras têm até um material bom, mas foge da realidade da dona de casa. É menos de que R$100. E já ganha abriu aqui, gente. e ganha 1 hora de mentoria comigo. 1 hora de mentoria comigo particular custa 250. Então o e-book é menos de 100 e ainda ganha 1 hora comigo. E deixa eu te fazer essa pergunta. Você atende online uma galera, por exemplo, fora do estado, você dá Sim. esse suporte? Sim, E alguns... funciona da mesma forma como se tivesse sentado no Isso. divã, né? Aí é uma questão de gosto. Alguns atendimentos, como hipnoterapia, renascimento, eu gosto de fazer presencial. Presente. Agora, parte de coach, parte do e-book, a parte de planejamento, isso tudo online funciona perfeitamente. Maravilha. E a gente marca aí encontros semanais, mensais. Vamos lá, @CabéNogueira, me chama lá que a gente ajuda. Ajuda, tem muitas coisas que eu ajudo, as pessoas me perguntam. Outro dia eu ajudei uma mãe, o filho tava parado de chupar o dedo. Através das metáforas. Minha filha, preciso. Olha eu expondo. Através das metáforas. Então você vai contando histórias para criança. Metáfora é uma ferramenta poderosíssima. E ela já usou o Historinhas. aparelho, aí volta pro aparelho porque não funciona, continua com o dedo. Metáforas. Metáfora. Contar histórias. Que bacana. Conta uma metáfora para criança todos os dias, a hora que ela tá lá aí dormindo ou acordada. E aí aquilo vai pro inconsciente. E aí, Bacana. show. Cabé, deixa aqui como que tá a sua agenda, de repente, pra galera acompanhar. Vou estar em tal lugar, Paloma, vou estar em tal lugar. Pra galerinha, como que tá a sua agenda agora, do mês de janeiro, fevereiro, trimestral? Semana que vem, um treinamento presencial sobre gestão de emoções em São José dos Campos. Temos pouquíssimas vagas, graças a Deus. O treinamento vai estar show. Que top. Então, dia 20, 21 e 22, semana agora, sexta agora. Sexta agora. Agora tem depende tem gente da empresa que Tem, saiu na tem uma inversão, galera. hein? Tem uma galera. E tem treinamentos, a empresa tem treinamentos focado para mulher, tem treinamento focado para jovens, tem formações. Então, a nossa agenda está sendo construída. Tem treinamento em Porto Alegre, treinamento em São José do Rio Preto, é na outra semana, também imersão de 3 dias. Então tem bastante coisa para acontecer. Então, se Me olhar segue aqui, lá já que tá tem- de janeiro, fevereiro. E aí, segue na página para poder acompanhar. E Isso. esse lance de Portugal ainda tá de pé? Tá nascendo aí uma Pô, aliança para cria aí, ir para cara. Porto trabalhar. É Dar isso. treinamento e voltar. Não, Já fui muito. Vai dar treinamento e Não, voltar. Não vai treinamento ficar e voltar. pra lá, não. Não. Ah, Gosto Fiquei com muito de medo viajar, agora. mas gosto muito de morar aqui no nosso país. tá certo. Quer Show. deixar mais algum recadinho, Cabé? Vivam leve em tudo, com você e com as pessoas, né? Chovendo molhado. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, quando você determina metas, objetivos, o que você quer para tua vida, tudo fica mais leve. Às vezes eu escuto um pai, uma mãe, um jovem falar na escola que não gosta da matéria tal, ou que não gosta disso. Aí eu pergunto, o que ele quer da vida? Então ele precisa aprender que a escola, que a matéria é o caminho para algo. Se ele não Sim. sabe o que é o algo, fica chato. Com certeza. Galerinha, show. Foi um dos melhores podcasts que eu fiz na minha vida.
Esse cara aqui é sensacional. Seguem a página, ativa o sininho, aproveita. Ele tem muito a agregar na sua vida, como tá agregando na vida de muita gente. Belezinha? Cabé, muito obrigada. Gratidão por essa aula da vida, isso aqui, cara. Falta muito isso na vida das pessoas. E conto com você com mais novidades quando você tiver alguma alteração do seu treinamento, de como vem aqui contar pra gente. É sempre um prazer ter você aqui. Maravilha. Até a próxima. Fala, Corban.